Graça e paz a todos, glória a Deus, mais uma vez aqui, na presença do Senhor, para trazer uma mensagem do Senhor para as nossas vidas. E eu gostaria de iniciar falando de um versículo que fala de lâmpada e luz, né? Vamos ler o Salmo 119, versículo 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos mais uma vez na tua presença colocar o nosso coração diante de ti, colocar a nossa alma neste momento para ouvir a tua palavra, para podermos sentir o Senhor falando conosco, que os nossos ouvidos estejam abertos e o nosso coração esteja aberto para receber a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Então, quando a gente lê esse versículo de Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, esse salmo ele tem muito mais a nos oferecer do que simplesmente isso que nós lemos, essa palavra que foi lida. A palavra de Deus ela é tão fantástica que em cada versículo o Senhor tem tanto conteúdo para nos ensinar e nós vamos aprender através desse salmo um pouquinho o que o Senhor quer falar conosco. Amém? Então vamos falar de lâmpada. O que é uma lâmpada? A lâmpada ela não é igual à luz. Amém? Todos concordamos com isso, não é? Se ela fosse igual à luz, Deus poderia deixar esse salmo dessa forma: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e para o meu caminho. Mas, no entanto, esse salmo ele se desenvolve assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? Então nós podemos ver que há uma diferença entre a lâmpada e a luz. Então a gente vai começar a entender um pouquinho o que significa esse Salmo 105 aqui. 119, versículo 105. Uma lâmpada, né? A gente analisando, fazendo uma analogia, uma lâmpada queimada, para que serve? Para nada, né? Não tem utilidade nenhuma uma lâmpada queimada. Da mesma forma, a Bíblia, que não é lida. Podemos comparar uma Bíblia que não é lida a uma lâmpada queimada. Não tem utilidade. A Bíblia fechada, ela não tem utilidade nenhuma. Não, ela vai ser simplesmente um livro. Ela vai ser a Bíblia, vai continuar, nunca vai deixar de ser a Bíblia, a palavra de Deus. Mas fechada, para mim, ela não vai ter utilidade nenhuma. Não é? E muitos dizem que andam na luz, mas não leem a palavra. A importância de ler, de meditar na palavra do Senhor é enorme, porque dizer que está na luz, que está em Cristo é fácil. Mas sem a palavra de Deus, nós mentimos, nós estamos em trevas. Deus diz lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 22 e 23, que fala que a candeia dos olhos, que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então Deus está falando que a candeia do corpo, o que alumia todo o nosso corpo, são os olhos. Então, como podemos ter os olhos bons, como diz a palavra? Só podemos ter os olhos bons se olharmos para a palavra de Deus, para a luz do mundo. Lá em João 1,4, a palavra do Senhor diz que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Nele quem? Em Jesus. Nele estava a vida
e ele era a luz dos homens. Então essa luz que fala que alumia todo o nosso corpo é quando nós olhamos para dentro da palavra do Senhor e a partir daí nós conhecemos a luz que alumia todo homem, chamado Jesus Cristo. É assim que os nossos olhos serão bons, é assim que nosso corpo terá luz e irá alumiar tudo que está ao nosso redor. De outra forma, se não fizermos dessa forma, nós estamos mentindo e andamos em trevas, não em luz. Se não olharmos para a palavra de Deus, nunca a teremos como lâmpada e luz. Na verdade, podemos até ter a palavra de Deus como lâmpada, mas uma lâmpada apagada. A Bíblia não foi feita para ficar fechada ou encostada em um móvel, ou até mesmo aberta em um salmo, né? A Bíblia foi feita para ler, para nós conhecermos a luz que alumia todo homem, que é o Senhor Jesus. Então é interessante essa passagem, né? Que diz lá em Salmo 119, versículo 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por que é interessante? Só esse texto que eu peguei, eu meditei nesse texto e Deus, ele abriu várias vertentes através desse texto, abriu o meu olhar através desse versículo, né? Aí, porque assim, existem 3 elementos para uma lâmpada funcionar. Vamos ver quais são esses elementos. Primeiro, a lâmpada, que é aquele invólucro, né? O segundo é o reator e o terceiro é a energia elétrica. Sem esses 3 elementos, uma lâmpada não funciona. A palavra de Deus, irmãos, que Deus tem falado ao meu coração, que ela é lâmpada, ela tem falado ao meu coração e ao seu, que você já leu um dia esse versículo, não é? Ela é lâmpada e luz. E eu e você somos o quê? O reator. E o que é um reator? O reator é um aparelho auxiliar que tem como função dar a partida. Já viu dentro da lâmpada, não tem aquele negocinho lá onde tá a luz ali, ligada ali? É um reatorzinho. Aquilo é um reator, é aquilo que dá a partida, liga na tomada e ele dá a partida. Se aquilo queimou, se aquele reator está queimado, a lâmpada não funciona. Eu e você somos o reator. Quando decidimos abrir a Bíblia, que é a palavra de Deus, ele vem com seu poder, que é a sua energia, e transfere para o reator. Somos eu e você o reator. E a luz para os nossos caminhos se acendem. É simples. Quando nós começamos a ler, entrar na palavra de Deus, sabe, abrimos a Bíblia, o Senhor vem com o poder dele, que é a energia, e ele transfere para o reator. Assim como a energia na tomada transfere para a lâmpada, o Senhor transfere o seu poder para nós, né? A Bíblia já disse lá que eis que vos dou todo o poder para pisar serpentes e escorpiões. Mas de que forma? De qualquer jeito? Não. Entendendo a palavra do Senhor, lendo e praticando a palavra de Deus. É assim que nós vamos ter luz. É assim que nós vamos ser, que a palavra vai ser luz. A palavra vai ser luz para o nosso caminho. Vai ser dessa forma. Se nós não entrarmos na palavra, se nós não abrirmos a palavra, nós não iremos ser luz coisíssima nenhuma. Nós estaremos enganando. Então, infelizmente, muitos pensam que é só chegar na igreja e se sentar e assistir um culto, ouvir uma palavra e pronto. Tudo bem que tem pessoas que não sabem ler. Eu entendo isso. Mas com essas pessoas eu tenho certeza que Deus tem falado de outras formas, de várias maneiras. Mas nós aprendemos a ler e não lemos um texto da palavra. Deus nos deu essa oportunidade de enxergar e de ler. E de pôr os nossos olhos na palavra dele, para que nós possamos ter
os olhos bons e que nós possamos ter luz em nós mesmos. Amém? Lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acender a candeia e se coloca, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Então, como podemos ser luz? É simples. O Salmo 119, versículo 130 diz assim: a entrada das tuas palavras dá luz e entendimento aos simples. Entenderam esse versículo? Vamos ler de novo. Ele diz: a entrada das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Entendeu? Não entendeu ainda? Então vamos fazer o seguinte, vamos ler ela em outra tradução, na NVI, que ela é mais simplificada. Diz assim na NVI: a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Olha que tremendo. Quando nós abrimos a palavra de Deus, a explicação que ela tem para nós, ela ilumina e nos dá discernimento, entendimento. Porque muitas vezes nós somos inexperientes em alguns assuntos. E Deus vai nos ensinar, vai clarear a nossa mente através da luz que é a palavra dele. Mas precisamos ler. Queremos ser luz, mas não lemos a palavra de Deus, não lemos a Bíblia, não pegamos a Bíblia nunca. Pegamos muitas vezes, pomos debaixo do sovaco e vamos para a igreja, voltamos para casa, encostamos a Bíblia ali e não lemos um versículo sequer. Não é assim? Às vezes é assim. Então a gente falando de lâmpada e luz. Deu para entender um pouco que a lâmpada e a luz é diferente? Então assim, eu queria falar um pouquinho agora desse mesmo assunto, mas com um outro capítulo, com outra passagem, que fala de 10 virgens. Você lembra dessa passagem, você conhece, você já ouviu milhões de pregações a respeito dessa passagem, né? Então, que está lá em Mateus 25, do 1 a 13. Vamos ler rapidinho aqui. Jesus ele fala assim, a palavra de Deus: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram, adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabei o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Todos conhecem essa passagem. A Bíblia diz que 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. 5 levaram os seus lampiões com azeite de reserva. E as loucas, somente os lampiões com azeite que tinha no lampião. Acabou aquele azeite, acabou a luz, né? Como vimos que para uma lâmpada funcionar, existem 3 elementos. Quais são? Você lembra? A lâmpada, o segundo é o quê?
o reator, e o terceiro é energia elétrica. Nas lamparinas ou lampiões, também não é muito diferente, não é? No lampião tem o quê? Tem um lampião, que é um negocinho de vidro. Tem a camisa que vai dentro, é uma camisa que vai dentro do lampião, fica ali aonde coloca-se o azeite nela e acende, e ela dá luz. Todos já viram alguém, quem mora no sítio, geralmente, quem morou muito tempo, sabe o que é um lampião. Eu conheço lampião desde criança, e em casa tinha, meu pai acendia, e era legal ficar perto daquele lampião, ficar fedendo fumaça, querosene. Antigamente era com querosene. Enfim, aqui também usa-se o mesmo princípio. Lampião é igual lâmpada, camisa, o reator. E o combustível é igual a luz. Sem esses três elementos, não obtinha-se luz também. Da mesma forma, a palavra de Deus aqui figura-se como lampião, que é lâmpada, e combustível, ou óleo, ou azeite, né? Que dá a luz, e nós somos camisa. Nós somos o reator. Tem que ter uma camisa, um tucho, onde vai o azeite em cima ali, onde taca-se fogo. Nós somos aquilo. Nós somos esse reator, esse tucho, essa camisa. Aonde o azeite cai em cima ali, e ali vem o fogo de Deus. E ali acende. Então, nós temos que entender esse princípio de Deus. Deus, ele quer um relacionamento conosco. Ele está procurando aqueles adoradores que adoram em espírito e verdade. É verdade. Então nós temos que entender esse princípio de lâmpada e luz. E o reator que somos nós. Então assim, nós precisamos entrar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai nos ensinar tudo. Então a palavra de Deus aqui, ela configura-se o lampião, que é a lâmpada, combustível, o combustível, que é o óleo, ou o azeite, né? E nós somos a camisa, o reator. Só que, nesse caso aqui do lampião, ele existe um quarto elemento que sem ele não funcionaria tudo isso. E qual é? Eu deixei por último de propósito. Tem um quarto elemento que eu deixei de fora, que se chama fogo. A figura do fogo na Bíblia, em muitas passagens, é relacionada a Deus. Um símbolo da presença de Deus. O fogo é o símbolo da presença de Deus. Mas em dois casos. Primeiro, em ira. Segundo, e em graça e misericórdia. E como assim? Figura do fogo em ira. Lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 29, fala assim: pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Isso é em ira. Quem lembra lá a cidade de Sodoma e de Gomorra? Ele foi um fogo consumidor. Ele consumiu o pecado. Aquela cidade não tinha mais jeito. Então ele consumiu a cidade. Deus, fogo consumidor, em ira. Ele irou-se por causa do pecado e consumiu aquela cidade. E em graça e misericórdia? Isaías, no capítulo 6, versículos de 6 a 7, diz assim: um dos serafins, porém, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: vê, isso tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Assim como Isaías, Deus, ele se apresentou para mim e para você como fogo. Mas um fogo de graça e misericórdia. E o que nós merecíamos? Um fogo de ira. Porque nós éramos do pecado, totalmente pecadores. Mas Deus se apresentou a nós como um fogo de misericórdia, um fogo de graça. E o fogo veio para queimar também, só que ele queimou em nós todo o pecado que existia em nós, em mim e em você. Ele queimou, ele derreteu esse pecado. Então esse pecado não existe mais em nós.
Então assim, não fique lamentando, é porque parece que... Não, irmãos, Deus já derreteu todo o pecado existente em mim e em você, como graça e misericórdia. Então nós temos o dever de sermos como as 5 virgens prudentes. Nós temos que levar a nossa lamparina acesa, sim, mas é nossa obrigação levar o óleo de reserva, levar o azeite de reserva. E como eu tenho esse azeite de reserva? A Bíblia fala: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Esse óleo chamado Espírito Santo, que é a unção do Senhor, ela tem que estar em nós. E para ela estar em nós, nós precisamos entrar, adentrar, comer, estar sempre preparados para ler a palavra de Deus, ter esse desejo no coração de entrar nessa palavra, de andar, caminhar com o Senhor nessa palavra. Aí nós seremos cheios do Espírito dele, porque essa palavra, ela que nos dá vida, ela que nos dá luz. Foi ela que acendeu e tirou todas as escamas dos meus olhos e do seu. Foi a palavra de Deus. Ela abriu os nossos olhos, nós estávamos em pecado, Deus veio e alumiou. E hoje nós temos, graças a ele, os olhos bons. E se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. E todo mundo verá luz em você. Lembra quando você se converteu? Que as pessoas olhavam para você e falavam: você é crente. Havia luz. E hoje, ainda olham para você e diz: você é crente? Nós precisamos tomar muito cuidado. Lembrar das 5 virgens prudentes. Eu estou encerrando essa palavra. E eu desejo a você que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Que nunca nos falte o desejo de buscar o Espírito Santo. Que nessa passagem das 10 virgens é um símbolo do azeite, que nunca falte o azeite. Que nunca falte a unção do Senhor, você já é ungido, Deus já te ungiu. Que nunca falte sobre você essa unção. Quero ler um versículo lá em Eclesiastes 9:8. O desejo de Deus para as nossas vidas. Em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém? Que a palavra do Senhor realmente seja lâmpada para os nossos pés e que nós podemos abri-la todos os dias da nossa vida para que a luz do Evangelho ilumine sempre os nossos caminhos e todos que estão ao nosso redor. Que Deus te abençoe, te guarde e seja luz neste mundo. Amém?